Oi, pessoal. Nós estamos aqui com a professora Juliana Schivani. Ela é professora aqui do campus IFRN São Paulo do Potengi. E hoje nós vamos fazer algumas perguntas a ela. Gostaria de se apresentar? Falar algo? Ué, você já me apresentou? Mas, como ela disse, sou Juliana Schivani, professora da área de Educação Matemática aqui do IFRN São Paulo do Potengi há quase 6 anos. Sim. Quanto tempo tem de experiência em sala de aula? Vão fazer 11 anos. Entendi, já faz um tempinho. A segunda pergunta é o seguinte: o que te motivou a escolher esta área? Bom, eu sempre quis ser professora, eu só não sabia de que área, né? E aí, teve um determinado momento da minha vida, no ensino médio, que os alunos tinham muita dificuldade, meus colegas de turma do ensino médio tinham muitas dificuldades em matemática e iam me procurar para tirar dúvidas porque eu não tinha dificuldades. E eu lembro de um episódio específico que eu estava escrevendo num quadro lá na minha sala, tirando dúvidas deles, resolvendo questões, porque eles iam fazer prova final, a maioria da turma. E aí eu me vi, eu estava de costas, quando eu me vi, tá todo mundo muito prestando atenção, muito atento. E eu, nossa, eu acho que tá certo. E assim, a maioria passou na prova e aí eu me vi, realmente, isso é para mim. E eu via mais como um desafio mesmo, tentar fazer da matemática algo que não fosse tão difícil, como a maioria dos meus colegas achavam. Sim, entendi. A terceira pergunta é a seguinte: sempre foi sua primeira opção ser professora de matemática? Não, eu sempre quis ser professora. E aí, desde pequena, dava aula para boneca, dava aula para os vizinhos. Mas pensei em ser professora de educação artística, de artes, porque eu sempre gostei muito de artesanato, de fazer produções manuais, enfim. Minha mãe ficava louca porque não sabia onde colocar tanta coisa que eu produzia com reciclados, mas enfim. Adorava assistir Ana Maria Braga para ver como é que ela fazia os artesanatos, então eu queria ser professora de artes em um momento da minha vida. Depois eu fui muito influenciada pelo meu irmão, que gostava muito de experimentos, de biologia, de ciências. E aí ele até conseguiu um microscópio e tal, e eu queria ser professora de biologia. Enfim, e aí fui mudando ao longo do tempo, até que no ensino médio, de fato, eu vi que a matemática era algo que eu me identificava, que eu tinha facilidade, que a maioria dos meus colegas não tinha, e aí eu percebi que eu poderia fazer algo diferente, e aí foi que eu realmente quis ir para a matemática no ensino médio. Entendi. A quarta pergunta é a seguinte: qual foi o momento crucial em sua vida acadêmica ou profissional que a fez escolher ser professora de matemática como área de estudo e ensino? Foi isso, no ensino médio mesmo, naquela experiência que eu tive, eu não vou esquecer mais, e todo mundo na prova final e orar tendo que tirar a dúvida deles, ajudá-los e funcionar, né? Então, eu vi que realmente foi naquele momento no ensino médio realmente que não tem que ser matemática. É muito interessante isso, eu acabo me identificando um pouco porque eu já passei por isso uma vez também, mas no meu ensino fundamental. Existiam grandes dificuldades entre os alunos, e aí eu sempre ia do horário da manhã, eu estudava à tarde e ia no turno da manhã para ajudar os outros, e isso também me fez chegar nesse ponto. Não é bem uma pergunta, mas assim, se poderia compartilhar um pouco sobre a sua área de estudo e aprofundamento, e quais são os tópicos ou campos específicos que mais a empolga? Minha área é da educação matemática, né? Inclusive o concurso que eu fiz foi na área de educação matemática, eu entrei nessa vaga. E aí as disciplinas que eu leciono normalmente dentro da licenciatura em matemática são nessa linha nessa área de educação, que é metodologia do ensino da matemática 1 e 2, história da matemática, informática com o ensino da matemática, enfim. E é justamente nessa vibe aí que eu gosto de estar. Inclusive existe até um preconceito dentro da área de professores de matemática, que é muito comum eles dizerem que o pessoal que vai para a área de educação matemática é porque não sabe matemática. E o pessoal da matemática pura é o que mais importa, é aquele que sabe realmente matemática. Existe esse preconceito. Mas, de fato, o meu caso sempre foi porque eu queria estar dentro do ensino, que eu queria estar dentro dessa área de educação matemática, que eu queria estar formando professores ou futuros professores. Então, essa é a área que eu mais me empolgo. E aí, dentro dessa área de educação matemática, que é uma área gigante, existem várias tendências metodológicas e linhas de pesquisa, e aí que a gente vai se especializando.
Eu, particularmente, eu gosto de estar muito em vários lugares ao mesmo tempo. Então, eu me identifico muito, por exemplo, com a etnomatemática, com a modelagem matemática, é uma das minhas preferidas. Resolução de problemas, informática, né, tecnologias digitais como um todo. Então, são todas essas áreas, na verdade, da educação matemática. Sim. Eu já atuei, já tive pesquisas na área. Normalmente, os professores da área da educação matemática eles vão se especializar em uma linha de pesquisa mais bem específica, mesmo bem restrita. No meu caso, embora a minha dissertação de mestrado agora, dentro do doutorado, também está na linha de história da matemática, mas o que eu mais me identifico dentro dessas metodologias é modelagem, tecnologias, etnomatemática também gosto bastante. Resolução de problemas, enfim, todas essas eu sempre me identifico. Sim. E sempre estou tendo alguma pesquisa na área. Também materiais manipulativos, laboratório de ensino de matemática, então eu estou sempre andando por várias linhas. Vários lugares. E isso é muito interessante, esse lado da educação matemática, porque assim, mesmo que exista esse preconceito, mas se todos os professores de matemática tivessem essa iniciativa de querer pesquisar mais nessa área, porque assim, muitas das vezes a matemática, ela é vista como uma matéria pesada, como uma disciplina que é muito direta. Então, eu acho, assim, minha opinião sobre essa fala, que é uma coisa que não deveria ser vista dessa maneira, mas deveria ser vista como algo muito interessante e muito importante, porque você vai estar fazendo a matemática ser divertida, ser interativa entre os alunos e fazer com que eles aprendam, né? Isso é muito interessante. Deveria ser visto de outra maneira, no caso. Deveria ser admirador, no caso. A última pergunta, para a gente finalizar, quais são os desafios mais comuns que os estudantes da licenciatura em matemática enfrentam em sua jornada acadêmica? No caso, durante a sua formação, algum obstáculo? E como você sugere que eles o superem, assim, os que estão nas licenciaturas agora, os alunos? Eu vou falar especificamente da minha experiência dentro do IFRN São Paulo do Potengi, né? Porque como atualmente nós só temos, dentro da região Potengi, o único curso superior é de matemática, então muita gente entra porque, não tem outra opção, eu vou entrar porque só tem isso, é melhor do que eu ficar em casa sem fazer nada. E aí eles entram sem se identificar com matemática de fato. Alguns entram inclusive com o discurso de que eu tinha muita dificuldade de matemática no ensino médio, então eu estou entrando no curso para sanar essa dificuldade. Eu já vi várias pessoas com esse discurso. E aí é um impacto muito grande, é um choque muito grande logo no primeiro período, porque eles vão ver matemáticas que não tem nada a ver com o ensino médio. E um dos motivos de causar evasão também as dificuldades das licenciaturas. Na verdade, o curso superior como um todo dentro do interior é um pouco diferente da capital, porque demanda questão de ônibus para quem não mora na região do curso, na cidade do curso. Então você precisa se deslocar de ônibus da prefeitura, depende desses ônibus da prefeitura, que muitas vezes não quer trazer os meninos à noite, por exemplo, porque a demanda é menor. Então tem várias dificuldades ao longo do caminho. A principal, não vou nem dizer a principal, mas a primeira delas é entrar no curso e ter esse impacto com uma matemática totalmente diferente do ensino médio, porque a pessoa já chega achando que vai aprender a matemática que não aprendeu no ensino fundamental e médio. Então esse é o primeiro choque e a primeira dificuldade que enfrentam. E aí eles precisam dessa base de matemática básica para poder superar as principais dificuldades do primeiro, do segundo período do curso. E aí muitas vezes eles não têm. Então a gente está tentando ainda um projeto de ensino para sanar essas dificuldades, mas aí dentro você aí tem outros fatores, que é a questão da quantidade de professores, que é insuficiente, carga horária excessiva e tal. Então a primeira dificuldade é essa. Depois tem questão de transporte, tem questão de não se identificar com o curso, questões financeiras. Então tem muitas dificuldades ao longo do caminho que o estudante vai enfrentar. E às vezes até de falta de informação também, porque, por exemplo, ao longo dessa jornada, se ele pudesse ser melhor orientado em relação a procurar eventos, fazer trabalhos, artigos, ao longo e não só no último período do curso, ele estaria muito mais preparado, digamos assim, no final do curso para fazer o TCC, por exemplo. Na minha graduação não teve TCC, foi só relatório, porque na UFRN eles não cobram isso. Aqui no IFRN, na verdade, todos os campi, nas licenciaturas eles cobram TCC, e é outra dificuldade que o aluno tem no último período.
como é que eu vou fazer, o que é o TCC, como é que eu vou defender, enfim. Então tem várias dificuldades, eu poderia ficar aqui o dia todo listando todas elas, mas para cada uma dessas dificuldades existe sim uma maneira de sanar, ou pelo menos de amenizar ao longo do curso. Entendo. Então, professora, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada mesmo. Eu, como aluna, tenho como exemplo, né, ela que é uma mulher que está na área da matemática, e isso é muito, muito bem visto por mim. Então, agradeço, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, obrigada. Tchau, tchau.